A mente até tenta, às vezes, esquecer, e ela tenta proteger, justificar, racionalizar, mas o corpo, esse não consegue fazer muita coisa não, ele acaba entrando nessa de não conseguir disfarçar. E aí começa a surgir muitas vezes dores, mal-estar, e que depois podem virar movimentos muito mais agravantes para você. A partir de agora, na Santana FM, momento vida leve e saudável. Lourdes Maria, o que você merece ser feliz. Bom dia você, rádio ouvinte da Rádio Santana. Dia 10 de agosto temos o Dia dos Pais. Antes que eu me esqueça, falar sobre os pais. Eu não tenho meu pai, meu marido também não tem, nossos pais não são mais vivos. Mas eu tenho o pai do meu filho, que é meu marido, né? Então, domingo é Dia dos Pais e vocês todos que são pais e que estão esperando a expectativa de um útero já com bebê, que vão ser pais, aliás, já são pais, mas a expectativa de conhecer esse bebê. Parabéns pelo Dia dos Pais nesse domingo e sejam realmente muito felizes. Lembrando que a felicidade depende muito, muito, muito de você, de vocês e como você leva isso. Quando você vive a vida a dois, você precisa lembrar do seguinte: nem tudo que eu quero eu posso e nem tudo que o outro quer pode, mas o que nós dois podemos fazer como conjunto nesse movimento, o que pode ser feito por nós dois juntos, né? Então, estar casado, ou ser família, ou estar família, significa que nem tudo que eu quero vou fazer e nem tudo que o outro quer deve fazer. Deve existir uma conjunção entre sentimentos, pensamentos e uma forma mais leve e mais aberta para que você possa viver a vida. Porque senão rádio 20, não é só dor que o seu corpo vai sentir, mas também é a história que está pedindo que você talvez pare, que talvez você procure ajuda, que talvez você faça algo por você, por vocês e por todo esse espaço que é a sua família. Então, como você sabe que a vida emocional tem muito a ver com o resto da sua vida, ou seja, lembre, a vida emocional, o que você faz como sensação, sentimento, expressão, é muito importante, porque isso te leva ao movimento da sua vida normal. E muitas vezes, no caso da análise, se você não se conhece, você não conhece o cônjuge, pode ser que muitas vezes você esteja conversando, falando, brigando, discutindo, inclusive contra você. Olha só, inclusive contra você, porque se você não tem noção dos padrões do seu funcionamento, muitas e várias vezes você pode estar discutindo com a sua parceira ou com o seu parceiro, inclusive contra você, nem a favor de você. Por quê? Porque talvez você esteja usando algum dos padrões que você não tem como milenizado na sua vida desde o início da sua vida, que começa lá no útero da sua mãe e vai aproximadamente até os seus 6, 7 anos de idade. Então, seu corpo pode estar sim gritando, pode estar sim sentindo isso, e isso não é exagero, gente. Quando o corpo começa a ter as sensações e as funções que algo está errado, ou podemos chamar isso hoje assim, o seu corpo está gritando, isso não é exagero, é o peso da história que você vem carregando e tenta esquecer, os silêncios que você engoliu, as noites que você não dormiu e ainda hoje não continua dormindo, às vezes por motivos que você nem sabe. Então vamos lá abrir uma parênteses aqui. Quando você tem muito do traço de personalidade que é o oral, você muitas vezes pode sim estar muito feliz, muito triste, muito magoado, se sentindo abandonado e nem você sabe por que está se sentindo assim. Tem muito a ver com o seu traço. Então a importância de saber como você funciona é literalmente suma importância. Por quê? Porque olha só, você está convivendo com alguém que chora, que ri ou que está ali por situações e aí você pergunta, por que você está assim? E a pessoa responde, até eu não sei. Gente, por favor, ela não está mentindo. Até ela às vezes não sabe mesmo, porque eu tenho muito do traço oral e eu já passei por isso muitas vezes e muitas vezes. Onde, tá, mas então para que você está chorando se você nem sabe por que você está chorando? Ou por que essa gargalhada? Não fez sentido nenhum. Ou por que essa tristeza? Não vejo motivo para isso. Quando a pessoa tem muito do traço oral, essa dor, ela é real, ela é dela. E se ela está, inclusive, vivendo com alguém que é muito mais racional, é um dilema, muitas vezes, muito grande para essa pessoa. É um dilema, gente.
Então, por que não começar a fazer uma consulta, começar a ver o que está aqui que eu posso mudar? O que tem aqui nessa relação que pode ser melhor e pode ser mais leve? Você sempre tem que pensar nisso, porque se você não pensa na leveza da vida, você também não vai perceber o que está acontecendo como realmente uma realidade profunda, uma realidade constante. Até sente que quer mudar, você até sente que quer mudar, sente que já passou dos limites, ou está no limite, ou está chegando no limite, está difícil nesse lugar. É como estar no labirinto emocional. E você pensa muitas vezes, talvez se eu fosse fazer uma terapia, talvez se eu fosse fazer uma primeira consulta, talvez se eu fosse começar a fazer alguma coisa, isso podia mudar. Mas como talvez, isso não muda. Isso só vai mudar se você tirar, talvez fazendo isso. Não, eu vou marcar uma consulta lá com a Lourdes e vou ver e vamos começar a entender melhor esse trabalho, essa situação que precisa ser cuidado. A vida, ela é necessária ser cuidada. Deus nos deu a vida, mas também nos disse cuidar dela, né? E às vezes a gente faz de tudo para descuidar dela. E isso depois tem o seu preço, tem a sua dificuldade mais tarde. E às vezes continuar esperando até o momento certo, o momento ideal. Tem muitas pessoas que fazem isso. Ainda não é o momento certo, ainda não é o momento perfeito. Eu tenho ainda, acho que vai dar para empurrar mais um pouco. Só que enquanto você vai pensando como casal empurrar mais um pouco, vocês também vão se magoando. Vocês vão se jogando um contra o outro, vão se triturando, vão falando palavras um com o outro que são desnecessárias, porém no momento que você já não está mais bem e você continua. Vamos continuar a esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. Ou você diz assim, o corpo que se justifica. Não é bem assim. Então muitas vezes você precisa tomar essa coragem e ir em frente. Enquanto isso, que você não vai em frente, que você não toma uma solução, a dor continua. A dor emocional, a dor do corpo, a dor da tristeza, a dor da sensação. E às vezes aí você até consegue colocar o Criador no meio. O que está acontecendo que Deus não me ajuda? O que está acontecendo que eu estou pedindo tanto e Deus não faz nada por mim? Pois é, Ele ajuda na medida que você se ajuda. Ele ajuda na medida que você se permite. Ele ajuda na medida que você dá seus passos. Se você não der seus passos, como é que Ele vai ajudar? Não tem como, não tem como. Então precisa sim fazer isso, acabar com esse sufocamento intenso que você tem dentro de você. Sua parceira, e você, talvez ela até já pediu para fazer uma consulta, uma terapia, talvez você já pensou em fazer, mas deixa para amanhã. Deixa sempre para amanhã. É um recurso desnecessário, gente, é um recurso de vida plena, de vida boa, de vida mais satisfeita e satisfatória. Então você, Rádio 20, você que é casal, não deixe essas coisas para depois. Invista em você como pessoa, em vocês como casal. A terapia não é só para você saber quais são os traços da sua personalidade, mas é um mergulho mas é muito mais profundo nas raízes do seu ser, do seu amar, do seu estar, do seu conviver e viver, do seu sentir e reagir. Com a terapia você para de repetir o que já machuca. Por exemplo, tem pessoas que repetem quase que semanalmente algum erro e que para ele nem percebe que está repetindo, mas para a pessoa, o cônjuge está ali do lado, sente que sempre fala de novo, que sempre diz de novo, que sempre repete de novo. Isso chega a ser uma amargura para quem está do outro lado e tem que estar ouvindo isso a cada vez de novo. E o tempo vai passar, você precisa sobreviver, você precisa entender isso. O tempo se permite, mas você não se permite. Então, quando você faz essas coisas assim, e lembrando o seguinte, a vida não tem um botão de reiniciar, não tem. A vida não tem um botão de reiniciar. Por exemplo, hoje, eu não disse bom dia ao Mauro, né? Não disse bom dia ao Mauro. Não tem um botão de reiniciar. Eu falei agora. Mas isso significa que não dá para reiniciar o programa lá para eu dizer bom dia. Nada diferente na vida das pessoas. Ô Mauro, esse esquecimento hoje foi real aqui, né?
A vida então não tem esse botão de reiniciar e você precisa começar a cuidar disso. E não adianta esperar que as coisas mudem sozinhas, elas não mudam. Não adianta ter esperança naquilo que você não faz nada. Que o sentimento conserte como uma mágica. Não tem como. Você precisa entender o porquê você precisa fazer algumas mudanças, o porquê o casal precisa cada um fazer as suas mudanças para que as mudanças como conjunto funcionem. E as mudanças precisam começar a se decidir não para amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem. É para ontem. E como ontem já passou, é para hoje. Então você precisa às vezes começar a ver com mais cuidado, com mais sabedoria, todas as coisas que você tem para ver. E eu também estive já nesse lugar. Quantos anos eu estive nesse lugar, perdida, travada, cansada, esgotada e não sabia o que fazer, né? Então por isso que eu avancei, estudei além da psicologia, do curso, que foram 5 anos, eu fui estudando mais ainda. Para quê? Para que eu possa avançar e estar hoje nesse lugar de terapeuta, né? Então você precisa também pensar nisso. Lembre-se, o botão de reiniciar não dá para usar. Dá para usar sim o botão de que vamos nos rever, vamos fazer uma terapia, vamos fazer a terapia de casal. Hoje eu atendo muitos casais na terapia de casais, muitos mesmos. E olha, é um movimento onde os casais literalmente começam a entender e começam a perceber que 90% daquilo que eles fizeram e machucaram um outro não precisava ter acontecido. Por quê? Porque eles podiam ter começado antes, porque eles podiam ter começado antes de ontem e não deixar para amanhã, né? Mas que bom que chegou o dia, eles começaram. Então faça isso, ouvinte, faça isso por você como casal. Você está sozinho, você está tem de 8 a 80 anos, mas está com problemas, não sabe por onde ir. Faça uma consulta e depois você vai ver por onde você vai conseguir trilhar para você entender essas sensações e essas situações da sua vida. Eu vejo isso porque eu vejo às vezes empresários bem-sucedidos, quando eles vêm fazer a sua análise, eles conseguem perceber que tem coisas que eles podiam ter feito de uma forma A, B e fizeram C, D e poderia ter sido diferente. Ainda mais, tem o lado comercial, tem o lado familiar, tem o lado do esposo, o lado da esposa, o lado das crianças. Então tudo isso faz com que às vezes você esquece partes desse todo para que você possa influenciar em tudo um pouco e ter um pouco de energia para todas as partes. 429-9992-0018. Seu corpo pode estar gritando e você sente, mas você não faz nada por ele. Não é só dor, gente, é a história que está pesando em cima dele. Sua mente está lutando para te proteger muitas vezes, quer fazer algo com o seu corpo, mas você precisa tomar a decisão. Você sente o peso, mas não sabe de onde vem, né? Lembra que eu falei das pessoas mais orais? Não sabe como fazer. Então, se permita a pedir ajuda, a ir atrás de ajuda. A vontade de mudar existe, gente. A vontade não faz nada pra ninguém. Vontade é uma coisa que fica pela vontade. Mas, ó, a vontade muda é você. A coragem também. Mas você pode começar quando? Quando você quer começar? Então você precisa sim ter esse início. E eu lembrei hoje que eu também estive nesse lugar onde realmente eu estava perdido, travado, sem coragem, em muitas dificuldades, porque eu sou muito oral, então eu tinha essa sensação daquele buraco no meio do peito, aquela sensação daquela dor. E hoje, como profissional, eu te convido mais uma vez para você acionar o meu número do WhatsApp, que é 429-9992-0018, para que você possa fazer uma iniciação com as suas dificuldades. A facilidade de um machucar o outro é muito grande. Uma boa semana, uma boa terça-feira e até semana que vem. Tchau, Mauro! Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros.
já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Amém.